Olá, você entende como os eventos do Laravel funcionam? Se não, essa aula é para você. Bom, basicamente a gente vai implementar um exemplo dentro do próprio código-fonte do Codecasts, um exemplo extremamente simples, mas que vai ser extremamente útil para a aplicação. Na minha tabela das aulas aqui do Codecasts, vocês podem ver que eu tenho dois campos, um campo chamado TimesPlayed e um campo chamado Times Downloaded. Ou seja, eu quero fazer um count toda vez que um vídeo for exibido e uma contagem toda vez que um vídeo for baixado. Bom, como que eu vou fazer isso? Se eu voltar aqui no meu código, vocês podem ver que eu tenho um método no meu controle de lições chamado download e eu tenho um método chamado play. Esses dois métodos são responsáveis por fazer o redirecionamento das URLs dos vídeos, né? E a gente até poderia implementar essa lógica aqui, mas a gente estaria fugindo do princípio de responsabilidade simples, né? E caso a gente precise executar outra lógica, não ia ficar tão bem estruturado, né? Justamente porque a gente ia começar a colocar muita coisa aqui. Então, uma forma de se resolver esse tipo de problema é através dos eventos do Laravel, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, você pode usar qualquer estrutura. Na verdade, se você estiver utilizando a estrutura básica do Laravel, você já deve ter um provedor de eventos, né? O Event Service Provider, mas a gente vai estar criando cada um deles aqui. Então aqui dentro do meu domínio, eu vou criar um diretório onde eu vou registrar os meus eventos. Coloco o nome dessa pasta de Events. Na estrutura padrão do Laravel, você provavelmente já tem uma pasta como essa. E aqui dentro eu vou criar duas classes. A primeira classe vai ser o LessonPlayed. É uma classe de evento onde o nome é bem descritivo. Eu estou dizendo que uma aula foi executada. Então, como que a gente vai fazer? Eu basicamente vou utilizar aqui dentro dessa classe o serialize models, ou seja, eu estou serializando models dentro desse evento, e eu só vou ter aqui um método chamado construct, que recebe uma instância do model que a gente vai estar utilizando aqui nesse evento. Então, deixa eu registrar aqui um protected lesson. Na verdade, vamos colocar como public para poder ser fácil acesso depois. Eu vou mostrar para vocês como funciona. E dentro do construtor, eu estou assinalando a entrada. Ok, essa é uma classe de evento extremamente simples. E o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente tem um evento para quando a aula for executada. E a gente tem um evento para quando a aula for baixada. Então, eu vou copiar essa classe para lesson download. Ou seja, essa lição foi baixada, vamos renomear aqui para download, e basicamente nós definimos dois eventos, mas o evento em si, né, a definição do evento em si, não executa nenhuma lógica, ele é só o registro de que algo aconteceu. Ok, agora que a gente já tem os nossos dois eventos definidos, né, a gente pode fazer a execução desses dois eventos. O que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui em Lesson Controller, e toda vez que uma aula for baixada, o que eu vou fazer? Eu vou disparar esse evento através do helper event, passando um new lesson downloaded. No construtor de lesson downloaded, a gente aceita uma instância do model lesson, ok? Então, basicamente é isso. Tudo que eu preciso fazer do lado do meu código é disparar o evento. E exatamente a mesma coisa no método play, eu também vou disparar esse evento. Event, new, lesson played, passando qual a lição que está sendo executada. Ok, do ponto de vista do nosso controller, eu já estou falando que esse evento deve ser disparado, né? Eu já estou disparando o evento passando qual é a lição em questão, e esses eventos estão recebendo a instância do model em questão. Qual seria o próximo passo, né? A gente vai criar alguns listeners. Vou criar aqui o diretório chamado listeners. Dentro dele, obviamente esse diretório já existe se você tem a estrutura padrão, tá? E dentro de listeners eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova classe chamada increments times played. Criada essa classe, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um método chamado handle.
Como essa é a classe que vai incrementar a quantidade de vezes que uma aula foi executada, a gente vai receber o evento correspondente. Então, vou colocar aqui como lesson played e chamar isso aqui de evento. Ok? Então, basicamente, isso é tudo que a gente precisa para poder criar um listener. A gente não está implementando aqui a lógica. Eu só vou fazer uma cópia desse arquivo para increments times downloaded. Ou seja, eu estou incrementando quantas vezes essa aula foi baixada. Então, vamos renomear aqui o nome desse listener. O evento que ele vai estar recebendo é o lesson downloaded. E agora a gente pode downloaded. E agora a gente pode implementar a lógica. Nós sabemos que o nosso evento tem um atributo público chamado lesson. Então a gente pode fazer aqui lesson é igual a lesson do evento, lesson times downloaded. Eu estou incrementando o valor e eu estou salvando. Basicamente a gente vai fazer a mesma coisa no times player. Isso é tudo. Mas esse código ainda, obviamente, ainda não vai funcionar porque a gente precisa de um provedor de eventos para poder linkar os eventos e os listeners. Então o que eu vou fazer? Dentro de providers eu vou criar um novo provedor de serviço chamado Event Service Provider. E esse Service Provider estende Event Service Provider do Laravel. É claro que como os nomes são exatamente iguais, né, a gente pode fazer um use service provider, só para poder ficar mais fácil aqui, né? A gente precisa criar um atributo protected chamado listen, que recebe um array. E o que a gente vai passar dentro desse array? A gente vai informar que toda vez que a aula for executada, eu vou registrar as ações increments times played, e toda vez que a aula for baixada, falta uma vírgula, né? O que eu vou fazer? Eu vou incrementar as vezes que essa aula foi baixada. Vejam que para um único evento, que é o evento da lição foi executada, eu posso registrar múltiplos listeners. Basicamente é isso. Se você estiver utilizando o Event Service Provider da estrutura padrão do Laravel, ele provavelmente já está registrado, mas como eu estou utilizando um sistema de domínios, eu vou registrar esse provedor à parte, tá? Bom, então vamos recapitular o que a gente fez. Toda vez que uma lição for executada, né, aqui no meu controller, eu tiver na ação de buscar o URL de uma aula, do vídeo de uma aula, quer dizer que eu estou executando uma aula. Quando eu estou executando uma aula, eu estou disparando o evento que diz que a aula foi executada. O evento que a aula executada, aqui no nosso provider, a gente tem classes que estão escutando por esse evento, e uma dessas classes é o increments times played, ou seja, toda vez que a aula for executada, a gente vai incrementar o número de vezes no banco de dados. Então, a gente já implementou a lógica, a gente já fez as ligações dos events com os listeners, e dentro do nosso controller a gente já tem o disparo dos eventos. Então, o que falta a gente fazer? Testar o nosso código. Se eu entrar aqui no meu banco de dados, vocês podem ver que essa aula que a gente está executando, ela se chama Git Flow Source Tree em 10 minutos, foi a primeira aula publicada no Codecasts, né? E ela está com o número de vezes executada como 0. E vou executar a aula. Eu vou voltar aqui no banco de dados e você vai ver que no campo Times Played, agora a gente tem a contagem como 1. E se eu fizer o download dessa aula, vou clicar aqui no botão Download, eu tinha feito um pequeno erro ali no nome da classe, né? Mas a gente vai voltar aqui. Eu vou clicar novamente no botão Download. Eu comecei o download, eu vou cancelar.
Eu vou fazer o download dessa aula novamente. Vou fazer 3 vezes, né, para a gente poder ver o resultado. Ok. Cancelei. Se eu voltar no banco de dados, vou atualizar as informações. Vocês podem ver que agora a gente tem um contador dessa aula, como ele foi baixado 3 vezes e foi executado uma vez. Se a gente executar mais uma vez, aqui no banco de dados, você pode ver que a nossa aula agora tem como o número de vezes executado igual a 2. Por mais simples que o nosso exemplo de eventos pareça, ele é extremamente poderoso quando você precisa implementar novas funcionalidades baseadas no mesmo evento. Por exemplo, vamos dizer que quando uma determinada aula atingir uma quantidade de visualizações, eu quero ser notificado para saber que essa aula está fazendo mais sucesso do que as outras, ou está sendo mais procurada do que as outras. Para fins de exemplo, vamos falar que eu quero ser notificado no Slack toda vez que essa aula tiver 200 execuções. Então, o que eu vou fazer? Aqui em Lesson Controller, você lembra que a gente já fez o nosso exemplo e a nossa aula e o nosso evento já está sendo disparado. Eu só vou criar um listener adicional. Eu posso copiar aqui o player, notify, lesson has many plays. É claro que a gente está recebendo exatamente o mesmo evento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: if lesson times played é igual a, sei lá, vamos colocar como 6. O que eu vou fazer? Lesson title was played. Vamos colocar aqui como 200 e eu altero manualmente no banco de dados. É claro, event lesson. E a gente já tem. Não se preocupe muito com o código, tá? É só um exemplo de como os eventos são flexíveis. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu Event Service Provider e quando o evento de uma aula for tocada, né, o Lesson Played, eu vou fazer o seguinte. Eu vou registrar esse evento também. Então, vamos revisar o nosso Listener. Quando a quantidade de execuções chegar a 200, eu vou notificar essa informação no Slack, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar no banco de dados, vou colocar aqui como, sei lá, 199, né? Para a próxima execução ser 200. Eu estou aqui na minha sala de notificações, que já está padrão no Slack. Eu vou atualizar a página e vou executar novamente esse vídeo. Se eu voltar aqui no Slack, você vai ver que eu tenho a minha notificação. Bom, basicamente era isso, é só para mostrar para vocês a flexibilidade que a gente tem aqui com o provedor de eventos, né? Então, sempre que uma aula for executada, eu posso delegar a responsabilidade de várias outras ações através dos listeners. Bom, esse é um exemplo básico de uso dos eventos, espero que vocês tenham entendido. Obrigado.